é com alegria e, ao mesmo tempo, preocupação que a gente recebe aqui, Binho Zavascki. Binho, muito obrigado pela presença aqui. Tá fechado o microfone. Opa, agora sim, Mauro. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos que nos assistem. Satisfação em estar presente aqui com vocês nesse debate, nessa manhã. Muito obrigado, muito obrigado. Você fez uma afirmação muito contundente nesta entrevista para o Intercept de que o IBAMA está à beira do colapso. Eu gostaria de dividir essa sua afirmação em duas frentes, que você pode eventualmente conectar, mas acho que são dois temas que correm paralelos e, ao mesmo tempo, com muita inter-relação, que é a questão propriamente trabalhista, funcional, dos direitos e conquistas das trabalhadoras e trabalhadores, do IBAMA e do ICMBio e do Ministério, e, ao mesmo tempo, a questão dramática do meio ambiente no Brasil. Vamos começar pelo tema dos trabalhadores e trabalhadoras? Vamos lá, Mauro. Eu acho que é importante destacar, né, que, na verdade, esse é um processo que também já se arrasta há um grande tempo, né? Na verdade, nós estamos desde 2015 num processo aí muito desgastante de tentativas de mediação, de negociação. No desgoverno anterior, nós passamos por um processo de desmonte interno de políticas públicas, de governança, dos próprios órgãos foram praticamente colapsados, né? E infelizmente... Desculpa te interromper. Aparentemente tem alguém falando aí na sala e está entrando o som aqui na entrevista. Tá? Desculpa aqui. Não, sem problema. Deixa eu ir para uma outra sala aqui, só um minutinho. Tá bom. Só verificar. Vou fechar o microfone. Opa, vamos ver, já volto. Você estava ouvindo, né? Tinha uma conversa ali no fundo que incomoda. Vamos ver se a gente consegue aqui ajustar. Binho Zavascki, tá aí, presidente da ACEMA, Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente, e do PECMA. Representa os servidores do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA e do Instituto Chico Mendes, o ICMBio. Aí, tá aí, Binho. Vamos lá, Binho. Paulo, voltei aqui. Desculpa aí, é porque a gente está aqui num ambiente que tem outros colegas trabalhando, né? Mas, assim, nós estamos... Está me ouvindo bem agora, Mauro? Estou ouvindo. Vamos lá. Nós estamos num momento agora bastante delicado, né? Porque a gente está nesse processo já há algum tempo, já há alguns anos, né? Como a gente falou no T-Intercept, que você bem recordou, estamos passando por um processo agora que pode levar a um colapso do ponto de vista dos órgãos ambientais por falta de servidores mesmo, né? A nossa carreira sofreu muito nos últimos anos, principalmente no desgoverno anterior. Até 2022, nós passamos por um desmonte interno de governança dos órgãos, né? Servidores que se aposentaram ou que pediram demissão. E nós hoje temos um efetivo muito baixo nos órgãos ambientais. Nós temos hoje, para ter uma ideia, assim, para quem está nos assistindo, 45% dos cargos vagos da nossa carreira, né? A nossa carreira é uma carreira antiga, ela tem 22 anos, ela é criada em 2002, nunca teve um processo de reestruturação, e hoje nós temos aí praticamente dos 8.800 e poucos cargos criados, mais de 4.500 cargos vagos, que só podem ser ocupados por concurso. Então, o que a gente colocou lá na entrevista do T-Intercept semana passada foi a possibilidade de um colapso por falta de efetivo mesmo. Nós temos uma prisão do IBAMA, especialmente, né, que é um órgão que tem mais estrada, vamos dizer assim, foi criado em 89, a partir da composição de vários órgãos. Nós temos aí uma situação de que praticamente 1.000 servidores do IBAMA, dos 2.700, devem se aposentar até o final de 2025. E se nós não tivermos a recomposição da estrutura do quadro de servidores, através de concurso, da valorização dos servidores que estão se evadindo, pedindo demissão, indo para outras carreiras, nós teremos, com certeza, um colapso na governança ambiental. Então, é só essa situação que tem bastante nos preocupado os servidores, preocupado aqueles que defendem a governança ambiental, a retomada da política que vem sendo feita, porque senão, efetivamente, a gente não vai conseguir tirar do papel. Isso é um grande problema para toda a sociedade, né? Vocês têm uma questão, então, da estruturação da carreira, dos quadros, e também uma questão salarial, é isso? Isso, nós temos hoje, a principal luta nossa é a reestruturação da carreira dos servidores,
e a retomada do que diz respeito aos concursos públicos, né? Por exemplo, nós temos o concurso nacional unificado esse ano, que não tem nenhuma vaga para o IBAMA e para o ICMBio. E nós Não tivemos no tem? dia do... Não, nenhuma vaga para o IBAMA e para o ICMBio. Nós temos hoje, Mauro, só para dar uma ideia para todos que nos assistem, em torno de 4.700 servidores da área ambiental federais, distribuídos em 4 órgãos: Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, ICMBio, Serviço Florestal Brasileiro. Esses órgãos são responsáveis por todos os processos, desde o licenciamento ambiental federal até a proteção, no que diz respeito a combate a ilícitos ambientais, até as exportações, por exemplo, de madeira e de outros materiais brasileiros, e a importação, por exemplo, de veículos automotores, né, veículos a combustão, veículos elétricos, né? Então, é uma grande gama de atribuições e competências que sobrecarregam hoje 4.700 servidores federais ambientais. E esses servidores hoje estão passando por um processo de negociação com o governo muito dura, né? Na verdade, desde outubro do ano passado, quando a gente retomou a mesa de negociação, nós não conseguimos avançar, e infelizmente, com agora a deflagração da greve, no dia 1º de julho, foi deflagrada a nossa greve, no dia 2 de julho, o governo judicializou a greve, e agora é uma tratativa judicial, né? Nós estamos, inclusive, numa negociação judicial no Supremo Tribunal de Justiça, no STJ, em mediação com o governo através de uma ação judicial que nos impeliu ou nos impediu de ter o direito de greve realmente possibilitado aos servidores ambientais. Por quê? Porque, segundo a decisão que foi tirada pelo STJ, pelo Supremo Tribunal de Justiça, todas as áreas que são áreas ambientais são essenciais. Infelizmente, isso não se reflete na estrutura, na valorização, na condição que o governo oferece trabalhos e efetivamente para os órgãos, né? Você tem uma ideia, os órgãos ambientais, embora haja o discurso de prioridade, estão passando nesse momento por contingenciamento de recursos, né, para a questão fiscal e tal, ajustes que o governo vem fazendo. Então é meio contrassenso dizer que a área ambiental é uma prioridade quando a gente não consegue avançar nem na estrutura dos órgãos e nem na composição dos quadros efetivos para que a sociedade possa ter o resultado que a área ambiental precisa apresentar. Então, a gente precisa tirar do papel muitas políticas públicas que estão sendo retomadas, e, infelizmente, hoje a gente tem esse impasse. Né? Ou seja, para o STJ, a área ambiental é essencial se for fazer greve, mas para cuidar do meio ambiente do Brasil não é essencial. É isso que, efetivamente, a gente sente. Né? Nós estamos hoje praticamente proibidos de fazer greve, as decisões decretaram como essenciais diversas áreas nossas, o licenciamento ambiental, a proteção, o combate a ilícitos ambientais, a questão das importações de veículos, a questão, por exemplo, da liberação de novas áreas para exploração de óleo e gás, né, petróleo e gás especialmente, mas obras do PAC, tantas outras questões que são responsabilidades da área ambiental, assim como as unidades de conservação, né, parques nacionais como Fernando Noronha, Parque Nacional do Iguaçu, Cataratas do Iguaçu, e tantos outros, né, que a gente tem aí os cartões postais do Brasil na área ambiental, hoje tem situações muito difíceis de ser conduzidas porque a gestão está concentrada, como eu falei, em poucos servidores e não há uma perspectiva de mudança nesse quadro. Sim. A ministra Marina Silva anunciou um concurso, só para dar em números para vocês aí, anunciou um concurso que provavelmente vai ser até 2025 de 400 vagas, incluindo ICMBio, IBAMA e Jardim Botânico do Brasil, Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né, que também é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. Esses 400 cargos que foram levados a concurso, né, ou serão levados a concurso, não equivale a 10% efetivo das vagas que nós temos hoje. Das vagas que nós temos hoje, não das que vão ser criadas ainda com 1.000 aposentados do IBAMA. Eu tenho visto o seguinte, o governo federal está tratando vocês da SEMA Nacional e os funcionários, né, do Ministério, do IBAMA, do ICMBio, dos institutos ligados ao Ministério, como verdadeiros inimigos do governo. Vocês são de oposição ao governo Lula, vocês são de direita, vocês são contra o meio ambiente, vocês não gostam de Marina Silva. Por que o governo trata vocês como inimigos? Muito pelo contrário, Mauro. Acho que é importante destacar. A SEMA Nacional foi uma das poucas entidades de servidores públicos federais que declarou voto aberto e fez campanha pelo presidente Lula.
Nós estivemos tanto na construção do plano de governo do presidente Lula, quanto na transição de governo. Nós apoiamos todas as iniciativas de retomada. Os dados ambientais de 2023, comparados ao período anterior do governo Bolsonaro, são praticamente incomparáveis. Os servidores federais ambientais dedicaram e deram sangue, literalmente. Nós, por muitas vezes, em muitas ações, infelizmente, acabamos perdendo os colegas em operações. Hoje a gente combate o crime organizado na situação, por exemplo, da grilagem na Amazônia, invasões a terras indígenas, o garimpo ilegal, é notícia praticamente toda semana na grande imprensa, nos grandes jornais. Mas, infelizmente, não se reflete na reestruturação ou mesmo na valorização dos servidores, né? Então, nós não somos de oposição. Muito pelo contrário, nós queremos construir com o governo a possibilidade de dar respostas mais rápidas a toda a sociedade. O que dizer de 3 mil obras do PAC, 3 mil obras do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, na mão de 100 e poucos, 190 analistas que têm que licenciar todo o licenciamento federal. E não é só as obras do PAC, são todas as obras federais, sejam rodovias, sejam ferrovias, sejam os portos, sejam aeroportos, sejam agora as obras emergenciais no Rio Grande do Sul, por conta da grande enchente, seja agora o combate aos incêndios catastróficos na questão do Pantanal. São os mesmos servidores que coordenam e conduzem tudo isso. São os mesmos servidores que coordenam a retomada dos fundos Amazônia, Fundo de Compensação Ambiental, Fundo de Mudanças Climáticas. Então, assim, nós hoje temos uma sobrecarga muito grande sobre as nossas cabeças, ainda temos ações judiciais que os órgãos, IBAMA e ICMBio, abriram contra os servidores ambientais, por conta da greve que tem paralisado os órgãos, mas essa greve foi o próprio governo que nos empurrou. O Ministério da Gestão e Inovação rompeu a mesa de negociação. E eu queria reforçar isso, Mauro. Nós nunca nos deixamos de sentar na mesa, de debater, de dialogar com o governo. Nós nunca rompemos o canal de diálogo. O governo, no dia 7 de junho, simplesmente na Semana do Meio Ambiente, depois do Dia do Meio Ambiente, que a ministra Marina lançou essa questão do concurso e outras informações e outros programas, criou mais unidades de conservação, no dia 7 de junho disse que estava rompida a mesa de negociação com os servidores ambientais, enquanto avançou com outras carreiras. Outras carreiras, Mauro, que não é por demérito, por mérito, que inclusive foram lá atrás responsabilizadas por bloqueio de eleitores durante o período eleitoral, que ganharam do posto democrático aumentos bastante vantajosos. Nós não estamos lutando por aumento, Mauro. Nós queremos reestruturação de carreira, retomada da governança ambiental para que tire do papel tudo aquilo que o governo vem falando e publicando a nível nacional e internacional. Nós temos uma COP30 no Brasil para realizar em Belém, no Pará, no ano que vem. Nós precisamos mostrar que o Brasil realmente vai conseguir tirar do papel tudo aquilo que está se comprometendo, frente a uma gravidade muito grande de uma crise ambiental, talvez sem precedentes na história, Mauro. E eu queria reforçar isso. A gente viveu no Rio Grande do Sul nos últimos dias, nos últimos meses, milhares de pessoas sendo desalojadas. A gente está vivendo nos grandes incêndios no Pantanal e que vai se alastrar para o centro-oeste do Brasil, Cerrado, e para a Amazônia, vai precisar ter, efetivamente, fortalecimento das carreiras, fortalecimento de equipes, novos concursos, para que realmente o Brasil mostre o seu protagonismo mundial, aqui também, para o nosso público, para a nossa sociedade. Então, nós queremos ajudar o governo do presidente Lula, queremos ajudar a ministra Marina Silva, os nossos presidentes dos órgãos, nós também precisamos, minimamente, que esses busquem os canais de diálogo, de negociação, para que a gente consiga sair dentro daquilo que nós consideramos justo para a nossa categoria. Nós estamos há 10 anos praticamente parados. Nós queremos que o governo consiga entender isso e dar resposta para nós. E para toda a sociedade, com certeza vai ser dado assim que houver a negociação e o acordo com o governo. É difícil de entender mesmo. Por que o governo Lula, você foi delicado, claro, não ia mencionar, trata os professores das universidades federais e institutos federais como verdadeiros inimigos. Todos fizeram campanha para Lula, todos fizeram campanha são base histórica, né, da esquerda no país, e ao mesmo tempo deram aumentos generosíssimos, tanto para a Polícia Federal quanto para a Polícia Rodoviária Federal, e nós sabemos qual o papel que uma e outra cumpriram no Brasil durante o governo Bolsonaro. E também acho estranho, né? O governo Lula, o presidente Lula, semana passada, chamou Marina Silva no Palácio, numa reunião em que ela estava sozinha, cercada de ministros homens,
né, para exigir liberação de licença ambiental em fornada, em massa, né, que as liberalizações, que as licenças ambientais passassem a ser concedidas em massa pelos servidores do IBAMA de maneira acelerada. E, curiosamente, toda essa pressão, enquanto do outro lado, não é só Policial Rodoviário Federal, né, que a gente sabe qual foi o papel que eles cumpriram no período passado, não é só Policial Federal que é favorecido. A gente vê, por exemplo, as relações cada vez mais íntimas entre o governo Lula e o agronegócio, que é um dos grandes responsáveis pela destruição ambiental do Brasil. E aí, para encerrar, por falar em destruição ambiental, eu queria que você desse para nós um panorama. Eu aqui tenho falado, a gente fala muito de meio ambiente aqui, está todo mundo muito impactado, Binho, com a situação do Pantanal. Em 2024, em pleno governo Lula, nós achávamos que em 2020, aquele incêndio de 2020 que devastou 30% do Pantanal tinha sido o auge, né? Esse incêndio de 2024 é 54% maior que o de 2020. Na situação do Pantanal, a minha sensação é que, eu vi aqui, ó, só em 2020, 17 milhões de animais vertebrados queimados. Não se sabe quantos foram até agora, mas provavelmente um número ainda maior do que esse. Aparentemente, o Pantanal vai acabar, né? Do jeito que vai. Como é que está a situação lá? Então, Mauro, na verdade, a gente vive uma crise sem precedentes, né? O Rio Paraguai, se a gente pegar a vazão dele nos últimos dados que se tinha, né, está na menor vazão dos últimos 140 anos, né? E essa deve ser uma seca histórica, uma crise hídrica, hidrológica, de mais de 70 anos sem precedentes, né? Então, assim, acho que 2020, se nós não tivermos uma resposta muito rápida, eu reforço aqui, Mauro, atrasamos a contratação de equipes de brigadistas, atrasamos a questão de capacitação, atrasamos equipes que deveriam estar preparadas para entrar em campo agora. A seca antecipou 1 mês e meio. Nós não estamos ainda no forte da seca. Nós já temos praticamente quase 1 milhão de hectares afetados por incêndios no Pantanal. Você falou os dados de 2020, 3 milhões, eu acho que esse ano, infelizmente, se nós não tivermos uma resposta rápida, orçamento, equipes, trabalhadores, de todos os estados, né, principalmente atingidos, Mato Grosso do Sul, né, do governo federal, nós vamos ter uma catástrofe sem precedentes. E nós vamos viver no Pantanal o que a gente já viu em outros biomas, que é uma deterioração tão grande que pode se tornar irreversível. No Pantanal, nós já temos áreas que já estão em transição, uma situação semiárida já. Semiárida, estou dizendo deserto, seca total, mortalidade total de animais. E nós vamos viver um processo degradante que vai se avançar no Cerrado e na Amazônia, agora, na sequência, setembro, outubro, novembro. Então, nós precisamos que o governo também entenda esse clamor de toda a sociedade da situação emergencial. Nós queremos, o mais rápido possível, Mauro, sair desse impasse da negociação, um acordo com o governo, para que a gente possa retomar com 100% do nosso trabalho. Você falou da greve dos servidores da área de educação. Por mais de 62 dias de greve, 62 dias de greve, nunca teve uma judicialização. Nós, no segundo dia de greve, teve uma judicialização sem precedentes. Nós estamos aptos e prontos para ter a negociação com o governo. Até agora não temos uma reunião marcada. Até agora não temos uma proposta nova do governo, além do ultimato que foi nos dado no dia 7 de julho. Ou aceita isso, coloca o chapéu e vai para o mato, ou está fora. Foi isso que o governo fez, ao encerrar mesmo. Então, agora nós buscamos novamente uma tentativa de diálogo, mesmo que seja através da justiça, nós estamos em conciliação no STJ, para uma saída que possa levar, efetivamente, a gente conseguir voltar a campo o mais rápido possível e dar a resposta que toda a sociedade quer e que o governo também quer. Nós precisamos. A greve é ruim para os servidores e é ruim para o governo. E principalmente para o meio ambiente, com certeza. Mas a gente precisa que o governo olhe para os servidores ambientais com um olhar diferenciado. Não como inimigo, como muitas vezes nos parece, viu, Mauro? Às vezes nos tratam como inimigos e como adversários. Não somos. Não somos. Todo mundo sabe que nós éramos inimigos do que estava aqui antes, do governo que estava aqui antes. Éramos tratados oficiosamente pelo próprio governo anterior, Bolsonaro, como inimigos deles, né? E nós vamos continuar na luta, porque é nosso dever e nossa missão defender o meio ambiente para todos. O licenciamento ambiental ele não pode ser acelerado, porque ele precisa ter critérios. Técnicos demoram 10, 15 anos para se formar, para conseguir fazer uma análise do impacto de uma plataforma de petróleo, de uma grande hidrelétrica que vai ser construída. Então, os processos precisam cumprir os ritos legais, o que está na lei. Nós não estamos aqui para inventar nada, Mauro. A gente está aqui para cumprir a lei.
a lei é para todos, ela deve ser cumprida por todos. Pelo governo que está aqui, pelo governo que passou e não cumpriu, e destruiu muita coisa, e por aqueles que vão vir para frente. Até porque a gente garanta a nossa permanência nesse planeta, aqui no Brasil especialmente, mas nesse planeta, para nós e para as futuras gerações. É isso que a área ambiental defende, porque a gente tem algo que minimamente compactue o desenvolvimento econômico com a questão da sustentabilidade, da questão ambiental. A gente vai continuar lutando, porque a gente sabe que nunca foi fácil. A área ambiental nunca foi fácil. Mas a gente está num momento hoje que a gente considera que é muito melhor do que o momento anterior no desgoverno que nós tínhamos. É o momento da democracia, é o momento que o próprio presidente Lula anuncia que vai fazer mudanças estruturais, mudanças estratégicas, e que a área ambiental vai estar na pauta central do governo. Então, a gente pretende que não esteja só na pauta central do governo, mas também esteja na prática pelo próprio governo, nessa composição necessária com toda a sociedade, para que a gente faça a mudança que todos precisamos, né? Eu faço questão de cumprimentar você e com a sua presença aqui, todos os funcionários do IBAMA, do ICMBio, do Ministério do Meio Ambiente. A sociedade brasileira testemunhou a valentia, a coragem que vocês tiveram a enfrentar durante 4 anos o governo Bolsonaro. Na verdade, começaram, inclusive, enfrentando o governo Temer, né? Mas, sobretudo, o governo Bolsonaro, como você falou, com o risco para as suas carreiras, com o risco para as suas trajetórias profissionais e, em muitos casos, com risco de vida. Então, em primeiro lugar, parabéns por isso. Segundo, eu sou testemunha pessoal dos grupos de funcionários do IBAMA, do Meio Ambiente, do ICMBio, que logo no comecinho do governo Lula, nas primeiras atos do governo Lula, lá no Palácio do Planalto, que acorriam aos atos com enorme emoção, né, pela volta de Lula ao poder. Era um negócio, assim, realmente muito tocante, muito impressionante. Vocês têm esses uniformes característicos, né? Então, dava para ver os grupos de funcionários participando dos eventos no Palácio, todos muito emocionados e numa alegria sem tamanho, né? Lamentável que a situação tenha evoluído dessa maneira aí ao longo desse ano e meio. É isso aí, Mauro. Infelizmente, parece que os negociadores não têm a mesma sensibilidade que o presidente, ou mesmo que a ministra Marina Silva. Mas a gente segue lutando e vamos continuar nas mesas de negociação onde for possível. E, mais uma vez, agradecer aí você, a TV Fórum, dizer que nós estamos à disposição. Estamos sempre abertos ao diálogo, qualquer debate que for necessário, qualquer pauta que vocês acharem que são importantes. Nós sabemos que as pautas ambientais são complexas, mas são bastante importantes, fazem a diferença. Então, muito agradecimento. Obrigado demais. Cleberson Zavascki, o Binho, presidente da ACEMA, Associação Nacional dos Servidores de Carreira de Especialista em Meio Ambiente, e do PECMA, que representa os servidores do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA e do Instituto Chico Mendes, além de outros órgãos ligados ao Ministério. Binho, muito obrigado, continuem na luta aí, vocês são fundamentais para o Brasil. Tchau. Valeu, Mauro. Valorização já, restauração já. Um abraço. Valeu.